Marcos capítulo 5, do verso 25 ao 34. Deus, neste momento nós queremos pedir a Tua atuação entre nós, que o Senhor se faça presente, ó Pai, durante essa mensagem, que ela possa ser um louvor ao Senhor, e principalmente, ó Deus, que o Senhor possa trabalhar em nossos corações e nossas mentes, ó Pai. Use da Tua palavra, fale apesar através de mim para o Teu louvor, que somente o Senhor seja glorificado essa noite. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bom, irmãos. Creio que vários já sabem disso. Marcos, para mim, é meu livro favorito da Bíblia. Se você perguntar qual que é Marcos, por que Marcos? Marcos narra e traz a vida de Cristo empenhada na vida dos seus discípulos. Se você quiser um exemplo de um discipulado frutífero, você lê Marcos, você vai ver o exemplo de Cristo atuando na vida das pessoas que estavam ao seu redor. Marcos capítulo 5 é um capítulo interessante. Marcos capítulo 5 começa quando Jesus vai para outra margem do rio, e ao chegar lá, um endemoniado que vivia muito tempo nessa condição, ao avistar Jesus, os demônios reconhecem o poder de Cristo, e naquele momento Jesus vai e liberta aquele endemoniado. E aí ele sai, ele tem a sua vida restaurada, espiritualmente falando e também socialmente, O texto diz que ele vivia durante as noites nos túmulos, se machucava com as pedras, as pessoas o rejeitavam, prendiam este endemoniado. E aí, no caso, Jesus vai e liberta esse homem do que ele estava sofrendo. Continuando, quando Jesus volta para outra margem do rio, ao chegar do outro lado, uma grande multidão chega perante Cristo. E essa multidão começa a ir atrás de Jesus, porque se você olhar para trás do capítulo 5 de Marcos, você vai ver que Jesus curou várias pessoas, Jesus libertou várias pessoas, Jesus fez inúmeros milagres. A fama e o nome de Cristo começou a tomar por todos os cantos. As pessoas já estavam sabendo quem era Jesus, as pessoas já estavam sabendo os milagres que Jesus estava operando, e as multidões começavam a seguir Cristo, porque queriam algo específico do Senhor, porque queriam algo de Deus. E naquele contexto, nessa situação, quando Jesus chega lá, Jairo, um dos chefes da sinagoga, chega perante Cristo e fala perante o Senhor que a sua filha estava padecendo. Ele clama, ele pede que Cristo fosse até a sua casa para poder curar a sua filha, para poder ressuscitar a sua filha. Naquele contexto aqui, Marcos apresentando, Jesus atende ao pedido de Jairo e ele segue pelo meio da multidão. E vai lá, Jairo, Jesus e toda a multidão por trás, querendo algo de Cristo. E aí, no meio dessa história, Marcos nos apresenta uma mulher. E o texto que nós acabamos de ler fala sobre uma mulher que recebeu algo extraordinário de Cristo. E ela só recebeu o que recebeu porque ela tinha, e ela naquele momento teve, uma fé sem igual. Queremos ver essa fé dessa mulher. Queremos analisar a fé que essa mulher teve perante Cristo e como essa fé resultou na cura para o seu problema. Como nós acabamos de ler aqui, essa mulher sofria 12 anos de uma hemorragia. E o que é essa hemorragia? Ela vivia 12 anos com um fluxo constante de sangue. Isso é, ela estava menstruada durante 12 anos seguidos, sem pausa, todos os dias essa mulher estava menstruada. Todos os dias ela sofria com isso. Todos os dias as mulheres sabem muito bem o que é isso. Todos os dias, constantemente, sem parar, sem cessar, essa mulher estava menstruando. Para o judeu, neste contexto, depois você olha, se quiser até anotar, Levítico não, agora não fugiu o versículo aqui, cadê? Levíticos mesmo, perdão, capítulo 15, Levíticos capítulo 15, vai falar especificamente sobre essa doença que a mulher tinha e como isso era considerado como impuro perante Israel. No caso Levítico, pela lei de Deus, diz que ao 7º dia, a mulher tinha 7 dias nesse período de menstruação. Ao 7º dia, no 8º, ao terminar esse ciclo, ela era considerada pura novamente. Ela poderia voltar a socializar com as pessoas. Neste caso em específico, essa mulher não cessou esses 7 dias. E ela vivia constantemente, o que acarretou sobre ela ser taxada como impura. E ser taxada como impura, alguém tocar essa mulher,
essa pessoa também era considerada impura. Em Levíticos 15 vai dizer que era necessário que essa pessoa se banhasse ou terminasse o dia para que ela pudesse estar pura novamente. Olha só a situação que essa mulher estava passando. No verso 26, vem dizendo também que ela já havia tentado fazer de tudo para poder ter uma cura, e nada havia resolvido, e nada tinha dado para ela uma solução. Ela tinha gastado tudo o que tinha e o que não tinha para poder tentar achar uma cura. Olha só, irmãos, que situação que essa mulher vivia. Rejeitada pelo povo, considerada impura, sem esperança alguma de vida, vivendo há 12 anos, taxada há 12 anos como uma escória perante os judeus. E detalhe, ser mulher naquela época não era nada fácil. Já não bastasse a doença que ela tinha, já não bastasse a condição que ela estava vivendo, ela ainda era mulher. Ela não tinha credibilidade nenhuma perante os homens, perante os judeus. Então ela tinha essa situação espiritual e social. Uma comparação aqui seria, por exemplo, com os Dalits. Não sei se vocês conhecem sobre isso. Um Dalit na Índia é chamado de intocável. Se você cruzar a sombra de um Dalit, você está impuro. Olha só que situação. É o pó do pó do pó do pó. É a pessoa que não tem credibilidade nenhuma. E neste contexto, e nessa situação, essa mulher estava experimentando isso. Não tinha credibilidade. As pessoas a viam como algo ruim. As pessoas a viam como algo que iria fazer mal a elas, as deixariam impuras. Só se cruzasse, se encostasse, se tivesse algum contato com essa mulher. Que situação que ela estava passando. Se não bastasse todo o legalismo, ainda tinha o fator de ser mulher, rejeitada pela sociedade, sem credibilidade, e agora tendo que suportar e viver com essa doença, sendo humilhada. Provavelmente ela deveria olhar para tudo isso e não conseguir ver solução, ver uma saída. O texto fala que ela tentou de tudo e nada resolveu, nada deu certo, ninguém conseguiu dar a ela uma cura. Ela não conseguia ter uma esperança, ver uma luz. Ela não conseguia encontrar um alívio para aquilo que ela estava passando. Sabe, irmãos, com toda certeza nós aqui não temos a mesma doença que essa mulher tinha. E nem muito menos vivemos no contexto em que ela vivia. Creio que ela passou por vários momentos complicados, sem esperança, com incertezas, com dúvidas, sendo escória da sociedade, sendo considerada impura, até que ela foi curada pelo Senhor. Mas pensando um pouco sobre isso, nós também temos os nossos fluxos de sangue. Nós também temos esses fluxos de sangue. Doenças, pecados, misérias. Infelizmente, irmãos, nós vivemos em um mundo, em um sistema de mundo governado ou orquestrado pelo Satanás. Nós temos sim um reino de Deus. O reino de Deus está presente aqui entre nós. O tal reino que Jesus fala, ele é presente aqui, como também na eternidade, mas o diabo sim está orquestrando e atuando ao nosso redor. Veja bem, não estou dizendo que o que essa mulher estava passando era algo usado pelo diabo, não, mas nós temos a atuação do inimigo, e a atuação do inimigo nos faz viver situações ou circunstâncias que nos faz perder o chão, não ter razão, não encontrar soluções, passar por doenças que não temos respostas, passar por circunstâncias que não temos respostas. Muito semelhante à última mensagem que nós pregamos aqui. Nós não conseguimos encontrar esperança. Temos um fluxo de sangue que não há o que fazer. Tentamos de tudo, tentamos de diversas coisas. Tentamos sanar problemas financeiros, tentamos sanar problemas de saúde, tentamos sanar problemas de relacionamento, tentamos inúmeras coisas e não conseguimos ver algo, não conseguimos ver uma saída, uma solução, seja pela atuação do diabo, ou seja também pelo nosso próprio pecado, pelo nosso próprio coração, pela nossa própria entrega volátil aos nossos próprios desejos. E vivemos e entramos em situações ou circunstâncias
que não vemos soluções, não temos saída. Às vezes, talvez, você possa estar experimentando ou vivendo algo nesse sentido. Mas o que mais me chama a atenção nesse contexto, nessa história sobre essa mulher, é a atitude que ela tomou. É interessante nós notarmos como teve uma reviravolta na história dela. Jesus volta, chega perante sai do barco, ele chega perante aquela multidão, a multidão começa a apertar Cristo, a multidão começa a querer algo de Cristo. Jairo chega perante o Senhor pedindo que ele fosse até a sua casa, e Jesus naquele momento ele aceita o convite, ele vai com Jairo. Se não bastasse ele ir, tinha a multidão querendo, e lá no meio dessa história havia uma mulher rejeitada por essa multidão. E o que ela faz? Olha para Cristo. Ela simplesmente ignorou tudo que estava ao redor. Ela simplesmente ignorou o que as pessoas iriam falar sobre ela, o julgamento que as pessoas poderiam dar sobre ela, e ela vai unicamente até Cristo para tocar o Senhor. Ela sabia que se ela tocasse Cristo, ela poderia ser curada, sem sombra de dúvidas. Ela tinha isso em mente, ela tinha a certeza disso, que ao avistar Cristo, ela poderia ser curada. Nem a sua limitação física, nem a sua limitação espiritual, nem a dificuldade do povo impediu ela de tocar Jesus. Essa mulher demonstrou uma fé sem medida que Jesus poderia curar. E ela toca Jesus. O texto fala que de Jesus sai o poder para curar essa mulher. Não só curar espiritualmente, fisicamente, como também curar espiritualmente. Ela tinha certeza, convicção, que ao tocar em Cristo, ela seria curada. 2 domingos atrás nós falamos sobre o pastoreio de Cristo. Deus está cuidando de nós, irmãos. Quando nós decidimos viver no aprisco, quando nós decidimos viver na dependência de Deus, o bom pastor, que é o Senhor, está cuidando de nossas vidas. Deus está governando e conduzindo as coisas ao nosso redor. Mas quando nós decidimos sair deste meio, nós perdemos o cuidado de Deus. O que acontece com essa mulher, o que ela experimentou neste caso, foi uma fé sobrenatural. A Bíblia diz que fé é dom de Deus, ou seja, é Deus quem nos dá. É Deus quem deu a essa mulher a fé para que ela pudesse ser curada, a fé para ela poder ser curada do que ela estava passando. O Senhor nos dá a capacidade de termos fé e de exercer essa fé. A questão é bem específica, que isso tem que estar em nossa mente, é como nós usaremos essa fé, depende do nosso coração, mas ela é de Deus, é Deus quem nos dá. O lance, a grande questão, o ponto-chave nisso tudo é como usaremos essa fé. E neste momento, neste contexto, essa mulher usou a sua fé, ciente de que ao olhar e depender de Cristo, ela poderia ser curada. Quando balancearmos a nossa fé, preste atenção nessa frase, quando balancearmos a nossa fé em detrimento da nossa vida, teremos as respostas das atitudes do nosso coração. Como respondemos às adversidades e complexidades da vida. Quando temos uma fé genuína, verdadeira em Deus, sabemos que não existe adversidade que pode nos tirar do centro. Sabemos que não existe adversidade que pode nos fazer desconfiar. Começamos a colocar em prova essa fé. Quando nós temos a fé em Deus, ciente de que Ele pode atuar e operar, nada pode nos tirar do centro, nada pode nos fazer desviar o foco. Essa mulher nos ensina, irmãos, que essa fé, ao deparar com o dono dessa fé, com o Deus dessa fé, o Deus que deu a ela a fé, ela não se importou com as coisas que estavam ao redor dela. Ela poderia ser morta por causar uma desordem, e ela não se importou com isso. Ela não se importou com o que os outros achavam dela. Ela não se importou com o que os outros falavam dela. Ela não se importou com o que os outros achariam por ela tocar as pessoas e dizer que elas seriam impuros.
Ela não se importou. Ela tinha um alvo, um único alvo. Ela olhou para Cristo e ela foi em direção a Cristo Jesus. Essa fé sem igual nos mostra exatamente isso. Quando nós temos um alvo, que é Cristo, e olhamos para o Senhor e não importamos com as coisas que estão ao nosso redor, vamos em direção a Cristo. Carregada com todo aquele contexto que nós falamos aqui, ela não deu credibilidade à sua limitação, mas ela estava ciente no que Deus poderia fazer na vida dela, no que Deus poderia atuar. E o que Cristo fez foi exatamente isso: curou aquela mulher, trouxe a ela dignidade que nada e mais ninguém poderia dar. Sabe, irmãos, às vezes nós atuamos e vivemos, dizemos que temos fé, cremos que temos essa fé. Com certeza creio que todos vocês e eu tenham essa fé, mas às vezes uma pergunta que precisa ser feita é se de fato estamos vivendo essa fé. Em qual sentido isso? Às vezes nossos resultados sem fé podem ser bons, às vezes as coisas que fazemos são boas, os nossos resultados são bons, colhemos bons frutos. Às vezes só exercemos essa fé quando a dificuldade assombra a nossa porta e ignoramos por um momento Deus, deixamos Deus de lado e começamos a viver a nossa vida sem a dependência direta de Deus. Quando nas dificuldades começam a assombrar, lembra da mensagem de 2 semanas atrás? Quando saímos do meio do rebanho, que encontramos as dificuldades, que nós lembramos de um Deus. Tenho certeza que cada um aqui tem fé. Todos nós sabemos que Cristo Jesus é o nosso Salvador. Todos nós aqui sabemos que a esperança que tem em nossos corações é da vida eterna, do reino de Deus presente aqui. Todos nós aqui sabemos do que Deus operou e transformou em nossas vidas, em nossos corações. Todos nós sabemos disso. Mas será que nós estamos tendo um alvo bem específico para a nossa fé? Será que estamos mirando em Cristo Jesus para todas as circunstâncias das nossas vidas? Ou será que nós estamos deixando as adversidades ao nosso redor serem vencíveis? Lembra que eu falei? Nós temos a fé que é dada por Deus, mas o que vai responder, o que vai determinar é como respondemos perante nosso coração. Como nosso coração é inclinado? Para qual alvo nós estamos olhando? O que está determinando o exercer dessa nossa fé? As nossas coisas, aquilo que nos agrada? Ou é Cristo Jesus, entendendo que o reino de Deus, o seu reinado sobre nossas vidas, determina tudo que está ao nosso redor? O resultado que nós bem já falamos aqui, deixa muito claro, é que essa mulher foi curada. Cristo a curou fisicamente e espiritualmente. Talvez se ela tivesse tido encontro com Cristo em outros tempos ou antes, ela não teria gastado tudo que ela tinha gastado. Mas o que Deus nos ensina aqui é que Deus tem o seu tempo certo de agir. No momento certo, na circunstância certa, Deus agiu na vida daquela mulher. Foi necessário ela passar pelos 12 anos que ela tinha passado, para que naquele momento, ao encontro verdadeiro com Cristo, ao exercer a fé em Cristo, ela fosse curada. Às vezes as circunstâncias que estão ao nosso redor vai determinar de nós tempo, esperar, confiar, mas entender que o foco tem que ser Cristo. O foco da nossa fé tem que ser e estar em Cristo. Experimentar uma fé sem igual, uma fé que Cristo nos deu, mas olhando exclusivamente para Ele, para que no momento certo, nas circunstâncias corretas, Deus possa atuar, Deus possa operar em nós. Fé. O que é fé, então? Falando de tudo isso, o que é fé? Talvez você poderia até citar, Hebreus capítulo 11, vai dizer que fé é a convicção dos fatos que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Essa mulher estava convicta das coisas que ela não via,
e estava bem certa do que esperava, o Senhor Jesus passar por ela e apenas tocá-lo para ser curado. Hoje nós não vemos Cristo, nós não temos um contato físico com Cristo, mas temos um contato com sua palavra, que é o seu coração e sua mente. Temos um contato com a criação, temos um contato com o cuidado especial de Deus em nós. E essa fé que nós precisamos depositar é a fé que Deus está orquestrando, atuando e direcionando tudo que está ao nosso redor. Ao dizer que Cristo é o nosso Senhor, o cúrios de nossas vidas, ou ao dizer que Cristo é o nosso bom pastor, que cuida de nossas vidas, é entender que essa fé é depositada na graça e na glória de Deus em todos os aspectos. E que não importa aquilo que nós não vemos, e não importa aquilo que nós tanto ansiamos, aquilo que nós desconfiamos, Deus está atuando, Deus está operando. Aquilo que nós não vemos, naquilo que nós esperamos, Deus está atuando. O problema, irmãos, é quando as dúvidas começam a balançar essa fé. É quando as dúvidas começam a nos fazer questionar a essa fé. Essa mulher teve que esperar no momento certo para ter esse encontro com Cristo. Mas ela teve, porque ela mirou em Cristo Jesus. Nós temos a oportunidade, nós temos a liberdade hoje de experimentar e viver constantemente, olhando para Cristo, essa fé. E mais especificamente, esse cuidado de Deus sobre nossas vidas. Cristo curou aquela mulher, fisicamente e espiritualmente. E Cristo hoje pode te curar, fisicamente e espiritualmente, seja aquilo que for que tem te feito perder a fé em Cristo. Não olhar para o alvo, não olhar para a cruz, mas deixar que as circunstâncias ao seu redor não te façam olhar para o alvo. Cristo pode, ninguém pode, eu, pastor, amigos, vizinhos, enfim, ninguém pode, mas Cristo pode. Quando nós olhamos para o alvo, para o autor da fé, para aquele quem cura, para aquele quem restaura. Marcos capítulo 5 é um capítulo de restauração. Cristo restaurou 3 vidas. Depois, se você continuar, você vai ver quando Cristo chega na casa de Jairo, o que ele faz? Ele traz de volta à vida a filha de Jairo. É um capítulo de restauração, mas restaurações só acontecem quando depositamos a fé na pessoa de Cristo Jesus. Enquanto titubearmos nessa fé, restaurações não acontecem, vitórias não acontecem. Como eu falei, você pode colher bons frutos, mas no momento quando você precisar exercer a fé, você sabe aonde recorrer, que é em Cristo. Olhar para o alvo, olhar para Cristo. E essa fé é a fé que restaura nossas vidas. É a fé que tira todo medo. 1 João capítulo 4, que tira lança fora todo medo. É a fé que nos dá salvação. É a fé que nos traz esperança da vida eterna. É a fé que nos leva a viver na dependência de Deus em todos os aspectos. O encorajamento para vocês hoje, irmãos, é que de fato possamos entender e viver isso. Viver uma dependência, viver constantemente entendendo que Deus está nos dando condições para não viver angustiados, olhando as circunstâncias ao nosso redor, titubeando no que Deus está operando. Deus tem o tempo certo para poder fazer, Deus tem a maneira correta de fazer, mas depende do alvo que nós colocamos a nossa fé. Onde está a sua fé? Onde você tem depositado a sua fé? Você tem experimentado uma fé sem igual, como a dessa mulher? Você tem experimentado o agir restaurador de Deus completo em sua vida? Ou ainda colhemos frutos, bons frutos ou maus frutos, de uma vida sem fé? Vamos orar.
Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tua graça. Muito obrigado, Santíssimo Deus, pela fé que o Senhor nos dá, ó Deus. É um presente, é uma dádiva, é uma graça sua sobre nossas vidas, Senhor. Nós não merecemos nada do que temos ou que somos, e tudo isso, Deus, é um reflexo do Senhor em nós, ó Pai. Nós te agradecemos pela sua morte na cruz do Calvário e por nos dar, ó Deus, a oportunidade de relacionar contigo, ó Deus. Muito obrigado pelas histórias que transformaram vidas e que nós encontramos, ó Deus, em tuas sagradas Escrituras. E que a tua vida, ó Pai, possa transformar a nossa também, através da fé depositada em ti, ó Deus. Nos ajude a não olhar as circunstâncias, as diversidades, aquilo que está ao nosso redor, que nos impede de confiar no Senhor e a depender, ó Deus, mais de ti. Graças nós te damos por tudo, Deus, por essa noite, pelas pessoas que estão aqui, que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai, ter uma boa semana, uma semana de vitória, uma semana na dependência do Senhor, uma semana, Deus, confiando que o Senhor está orquestrando tudo que está ao nosso redor. Graças nós te damos por tudo, Deus. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.